A, Leandro. a segunda pergunta é: qual foi a primeira banda que você tocou e quando foi que você tocou? Quantos anos você tocou nessa banda? Teve duas primeiras bandas. Uma que eu só cantava, mas assim era uma bagunça e ela deve ter durado assim talvez uns 10 dias. Ela chamava-se Farinha com Pus e era uma banda de punk, Que porque a nome da gente hora. gostava de, não era um nome bonito assim? Opa! Ela chama, a gente gostava de Buzzcocks, Sex Pistols, a primeira fase do punk rock. Só que tinha um pequeno problema. Eu não sabia cantar direito as músicas e os meus amigos não sabiam tocar direito as músicas. Então, em 10 dias, a gente prosseguiu com a amizade e parou com o processo da banda, né? Mas, assim, a primeira banda já que tinha comprado um contrabaixo, já tinha começado, assim, comprei o contrabaixo e no dia seguinte entrei numa academia de música para estudar. Essa é uma banda chamada Apocalipse, era uma banda de colégio, com amigos, assim, eu devia ter uns 14 para 15 anos, e nós começamos a tocar as músicas dos Beatles, tocava música do Sai Guarabira, Sobradinho, e, e tinha esse repertório, né? Mas tocava assim, a Day in the Life do Sgt. Peppers, era uma coisa meio até assim, pretensiosa, digamos assim, né? Porque eram músicas difíceis de tocar, né? Mas a gente tentava lá, se matava e conseguia tocar no final. E essa foi a primeira banda. Ela durou um tempo de escola, uns 2 anos mais ou menos assim. E daí eu entrei na faculdade, os meus amigos também, foi cada um para um lado, a gente manteve assim relações de amizade, né? Alguns até hoje eu tenho contato, tudo, mas daí não prosseguiu. Depois disso é que eu entrei realmente assim para um grupo. Eu estava fazendo a faculdade de comunicações, formado em rádio e televisão, numa faculdade chamada Fundação Armando Álvares Penteado, que é a FAAP, daqui de São Paulo. E, e lá eu encontrei amigos próximos lá, que moravam na região ali, a região de Genópolis, uma região meio central de São Paulo, próximo ao Pacaembu. E nisso nós começamos a tocar e eu vi que eles gostavam de coisas que eu já estava investigando, coisas como Frank Zappa, música instrumental brasileira. Eu fui aluno de um músico muito bom de música instrumental brasileira de contrabaixo, chamado Rodolfo Streuter. Tinha um grupo chamado Pau Brasil. Nesse grupo era liderado por um cara chamado Nelson Aires, um pianista, compositor e arranjador aí, que foi daqui da Jazz Sinfônica, de várias formações assim, bacana. O Roberto Sion, grande saxofonista também, Paulo Bellinati, violonista, também uma turma da pesada do jazz. E foi bacana porque eu tive acesso a materiais, porque eles iam para a Europa fazer shows, tocar em rádios, então eu tinha acesso a materiais didáticos de música que eram muito difíceis. Naquela época você não tinha um tutorial de YouTube como hoje, né? Essa até reportando, né, para o público que está vivendo essa realidade muito mais facilitada hoje, né? Então nós pegávamos a cópia da fita cassete de um áudio já ruim assim para pegar um método de técnica, de instrumento, ou de aula de canto. Era um absurdo. Cópia da cópia de um VHS mais para frente. Então era muito precário. Hoje eu pego digitalizado as mesmas coisas em VHS, que eu peguei cópias de cópias horríveis assim, e raramente a gente tinha acesso a comprar algo original, porque não tinha, simplesmente, não eram distribuídos no Brasil. Então, foi um processo que você teve que ter muita garra, né? Como tem aquela música Garra no Coração, né? Que é o encerramento do Dragon Ball. A gente tinha que ter muita vontade realmente de aprender, de evoluir. E os professores que a gente procurava, eu achava professores assim. Eu ia assistir um show de um cara, eu falava assim, pô, esse cara toca muito bem. Daí eu ia lá depois do show e falava, vem cá, você dá aulas. E muitas vezes o músico dava aula. Daí eu falava, pô, eu quero ter aula com você. Então, nisso, eu acabei estudando com o Rodolfo Streuter, com outro cara, um cara do Paraná, o Glauco Solter, que depois tocou com o Raul de Souza, com um monte de gente, um cara mais novo que eu, inclusive, que chegou uma vez do Paraná em São Paulo, num bar de jazz, e eu já estava tocando música instrumental, e eu assisti o show dele e achei o cara muito bom.
Quando acabou o show, ele veio falar comigo e falou assim: Poxa, cara, eu estou chegando na cidade, precisando dar umas aulas. Eu falei: Ah, legal, você já conseguiu um aluno, eu gostei das suas técnicas. Você me passa umas aulas. Daí eu fui na casa dele, fui ter uma aula e ele falou assim: Mas toca primeiro. Daí eu comecei a tocar algumas coisas. Eu falei: Como é que você faz isso? Daí ele falou assim: Pera, não vou te dar aula, a gente vai trocar aula. Eu falei assim: Então tá, gente. Daí a gente marcava um encontro uma vez por semana para trocar figurinha musical. Isso é muito bacana, né? De aprender, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou um aventureiro no sentido de gostar de viver a aventura do conhecimento, sabe? Estudar, aprender, me divertir com isso. Ter que estudar não é um castigo. Ter que trabalhar não pode ser um castigo, sabe? Ter que trabalhar tem que ser uma satisfação. Eu recomendo para as pessoas isso.